Parte 7. A Batalha na Névoa Sombria, Thriller Bark. A tensão pós-Enes-Lobby era pesada no ar. O mundo agora sabia que Portgas de Luffy, o herdeiro de Roger, havia oficialmente declarado guerra ao governo mundial. A tripulação precisava de um lugar para respirar, treinar e assimilar suas novas forças. O que encontraram, no entanto, foi um pesadelo envolto em névoa perpétua. O Touzan-Tsune navegou direto para a armadilha de Thriller Bark, a ilha zumbi do Shichibukai Gekiku-Moria. A escuridão e o ar de terror que pairava sobre o lugar eram palpáveis. Mas, para Luffy, havia algo mais. Uma profunda sensação de ofensa. Aquele não era um reino de piratas ou de ambição. Era um cemitério de sonhos, onde Moria roubava as sombras de piratas promissores para alimentar sua própria preguiça e amargura. A tripulação rapidamente se separou nas sombras do castelo gótico. Zoro e Sanji enfrentaram os generais zumbis, seus golpes agora carregados de haki, dispensando os monstros com facilidade. Franky e Robin investigaram os segredos da mansão. Os Opinami, como sempre, enfrentaram o terror de frente, mas agora com uma coragem reforçada pelas provas passadas. Luffy, movido por um instinto selvagem, seguiu direto para a fonte do pesadelo. Ele encontrou Gekiku-Moria em seu salão de troféus, cercado por sombras roubadas. A luta contra o mestre das sombras foi frustrante. Moria, escondido em sua forma massiva de Oar Zumbi, reanimado com a sombra de Luffy, que fora roubada, era um inimigo indireto e escorregadio. Seu pai era um rei, garoto. Gargalhou Moria, lembrando de sua própria derrota humilhante para Kaido anos antes. Mas olhe para você. Sua sombra servindo a um cadáver. A nova era vai esmagar os sonhos de vocês, como esmagou os meus. A fala de Moria acendeu uma fúria fria em Luffy. Isso não era sobre poder, era sobre profanação. Roubar a vontade, o sonho, a própria sombra de alguém, era o oposto total de tudo que ele e seu pai representavam. A batalha se tornou uma luta contra o tempo, enquanto a sombra de Luffy dentro do Oar Zumbi começava a se deteriorar sob a luz do sol que se aproximava. Foi então que o verdadeiro perigo apareceu. Ryuma, o lendário espadachim zumbi que guardava a espada Shuzui, desafiou Zoro. A luta de espadachins foi intensa, e Zoro, honrando o guerreiro que Ryuma um dia foi, o derrotou com respeito, herdando a Shuzui como prova de sua força crescente. A virada veio com a revelação de um aliado inesperado, um esqueleto vivo chamado Brook. O cavalheiro músico, cuja sombra também fora roubada, contou sua trágica história de 50 anos de solidão, mantendo a promessa de reencontrar seu amigo, a baleia Laboon, em Reverse Mountain. A determinação de Brook tocou Luffy profundamente. Aquela era uma vontade que resistira a meio século de escuridão e solidão. Era um tipo de coragem diferente, mas igualmente potente. Sem hesitar, Luffy estendeu a mão. Seja nosso músico. Reunidos e com um novo objetivo, derrotar Moria e devolver as sombras antes do amanhecer, a tripulação lançou um ataque coordenado contra o Oar Zumbi. Foi um espetáculo de trabalho em equipe. Franky usando seus canhões, Robin imobilizando, Sanji e Zoro atacando os pontos vitais, e os Opinami fornecendo suporte tático. Mas o coração da luta era Moria, escondido no interior. Num momento crucial, Moria tentou absorver todas as 1000 sombras que havia coletado, transformando-se no monstro Moria's Shadow Sasgard. O poder era avassalador, uma tempestade de escuridão pura. Foi quando Luffy, inspirado pela música guerreira de Brook e pela luta de sua tripulação, teve um lampejo. Ele se lembrou das palavras de Shanks sobre a Ito Ito no Mi, modelo Mika. Não é sobre ser um deus, Luffy. É sobre trazer o riso e a liberdade, mesmo na mais profunda escuridão. Concentrando-se, Luffy não usou apenas seu haki. Ele tentou algo novo. Canalizar sua vontade de libertação, sua alegria de viver, diretamente através de seu corpo. Seus movimentos ficaram mais fluidos, imprevisíveis, quase como uma dança. Seus ataques, ainda revestidos de haki negro, ganharam uma qualidade elástica e absurda que confundia Moria. Não era o gear da borracha, mas uma prévia do ritmo do Deus do Sol. Um poderoso Gomu-Gomu no Giant Black Rifle atingiu o gigante de sombras com força esmagadora.
Enquanto Moria estava atordoado, Zoro, com suas 3 espadas, e Sanji, com sua perna em chamas, desferiram golpes simultâneos que cortaram e quebraram as defesas do Shichibukai. O golpe final, porém, foi uma combinação. Luffy, usando toda a sua força e a nova elasticidade, lançou um Gomu-Gomu no Storm carregado de Haki que arremessou Moria para longe, direto para as paredes de seu próprio castelo. Com Moria derrotado, as sombras começaram a retornar aos seus donos. O sol nasceu sobre Thriller Bark, dissipando a névoa e os horrores. A vitória foi amarga, pois revelou a tragicômica existência de Brook. Mas para Luffy, a resposta foi simples e clara. Em meio aos destroços do castelo, Luffy olhou para o esqueleto cavaleiro. Você ainda pode tocar música, né? Yorou. Sim, ainda posso. Respondeu Brook, emocionado. E você tem uma promessa para cumprir com Alabon? Sim. É o que me manteve vivo todos esses anos. Então tá resolvido. Seja nosso músico. Vamos juntos ver Alabon de novo. Brook aceitou com lágrimas nos olhos, ou onde eles estariam. Os piratas do Chapéu de Palha agora tinham um músico, e Brook finalmente tinha uma família depois de 50 anos de solidão. Ao partirem da ilha em ruínas, deixando Moria e seus horrores para trás, Luffy olhou para o horizonte. Thriller Bark havia sido um teste de resistência e de proteção aos sonhos alheios. Eles haviam resgatado um aliado do mais profundo desespero. O próximo destino, no entanto, prometia um perigo de escala diferente. O arquipélago onde os novatos eram separados dos verdadeiros predadores. Sabaody. E Luffy sabia, no fundo do peito, que a marinha e o governo mundial não os deixariam chegar lá em paz. A guerra que ele declarara estava prestes a cobrar seu preço.